Leite em Prosa. Oferecimento Agrotube, Nova Sat Leilões e Poitara Genética. Olá, eu sou Eduardo Lopes e está começando o Leite em Prosa. Estamos na sede da Associação dos Criadores de Gado Holandês de Minas Gerais, em Juiz de Fora. É daqui que vamos continuar o nosso debate sobre o impacto das provas genômicas e da utilização dos índices TPIs nos programas de ganho genético de rebanhos leiteiros. No programa de hoje, nós vamos contar com a presença do senhor Márcio Neri Magalhães Júnior. O Márcio Neri é engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal de Viçosa. Atualmente ocupa o cargo de diretor-geral da ABS Pecplan no Brasil. Ele é vice-presidente da ASBIA, Associação Brasileira de Inseminação Artificial, que é uma entidade sem fins lucrativos que agrega todas as centrais de inseminação do Brasil e outras empresas que trabalham no mercado de genética e inseminação artificial. Além disso, ele é vice-presidente do Sindicato Rural de Juiz de Fora, foi superintendente técnico da Associação de Criadores de Gado Holandês de Minas Gerais, foi classificador de vacas leiteiras durante 8 anos e é um pequeno produtor de leite aqui na região de Juiz de Fora. Márcio, muito obrigado por sua presença aqui em nosso programa, é uma honra recebê-lo aqui. Mas antes de eu passar a palavra para você, eu gostaria de voltar ao nosso amigo produtor e dizer o seguinte: surgiu recentemente, na verdade nem tão recentemente, mas ela está se fortalecendo, uma ferramenta muito importante para a atividade pecuária leiteira, que são as avaliações genômicas dos rebanhos leiteiros. E essas avaliações genômicas, elas vão causar um impacto muito grande no nosso segmento. Agora, para melhorar o nível de compreensão da nossa conversa, eu gostaria de mostrar uma fórmula que vai ser super interessante para a continuidade de nossa prosa. Ganho genético é igual à acurácia da seleção multiplicado pela intensidade de seleção multiplicado pela variância genética, dividido pelo intervalo de gerações, onde a acurácia é a habilidade de selecionarmos os animais verdadeiramente superiores para serem mantidos e multiplicados no rebanho. A intensidade de seleção está relacionada à proporção de animais do rebanho que serão mantidos como os pais das próximas gerações. A variância genética está relacionada à herdabilidade das características que estão sendo selecionadas. E, finalmente, o intervalo de gerações é o tempo gasto entre uma geração e o nascimento de sua próxima progenie, que, naturalmente, quanto maior, menor será o ganho genético. Vocês vão observar que as avaliações genômicas, elas influenciam essa fórmula de ganho genético, tanto aumentando a acurácia na seleção dos indivíduos que permanecem e são multiplicados no rebanho, como podendo também reduzir o intervalo de gerações desse rebanho. Portanto, ela vai promover, com certeza, um ganho, uma aceleração do ganho genético dos nossos rebanhos leiteiros. Agora, Márcio, eu gostaria primeiro de ouvir de você o que você tem, qual o seu sentimento dessas avaliações genômicas no ganho genético dos rebanhos leiteiros. Bom, primeiramente, Eduardo, nosso amigo de longa data, obrigado pelo convite, muito feliz de estar aqui participando do Leite em Prosa. Bom dia aos telespectadores do Agrocanal. Sem dúvida nenhuma, as avaliações genômicas, elas irão contribuir para acelerar os ganhos genéticos. Mesmo entendendo que a raça holandesa ela chegou num estágio de desenvolvimento genético difícil de evoluir, mas ao mesmo tempo ela mudou um pouco o foco. Ela saiu um pouco do foco da produção excessiva e ela entrou um pouco hoje na seara da vida produtiva, de uma vaca mais longeva, de uma vaca com menos mastite, com melhor reprodução. E nesse aspecto é o que eu acho que as provas genômicas têm a contribuir muito. Na verdade, a seleção vai deixar de estar focada em um único item, ela está ficando multidisciplinar e passa a ficar muito mais complexa, inclusive.
Com toda certeza. Eu acho que o foco total é de aumentar os ganhos para o produtor, mostrar a ele uma vaca um pouco mais econômica, independente do sistema de produção. A gente até entende que, dependendo do sistema de produção, do freestyle, do tie-style ou do pastejo, as vacas mudam um pouco, mas as provas genômicas e por teste de progênie vão prover ferramentas que vão deixar que o produtor, os técnicos escolham o melhor caminho, o melhor touro, a melhor genética. Apesar de eu, de certa forma, estar voltando um pouco no assunto do programa anterior que eu discuti com o Odilon Barbosa, eu não tenho dúvida de que é difícil que o produtor possa lançar mão dessa ferramenta, de todo esse positivismo que as avaliações genômicas e essa evolução nós vamos ter à disposição, sem que ele use inseminação. Eu queria te perguntar, como vice-presidente da Asbia, o que nós podemos fazer para mudar essa realidade que nós temos aí de somente 10% de nossos animais sendo inseminados? É interessante, é uma boa pergunta, Eduardo. Nós tivemos aí, por exemplo, há alguns anos se pensou que a distribuição de nitrogênio fosse um gargalo da inseminação. Hoje você tem distribuição de nitrogênio no Brasil inteiro e o índice não aumenta. Se pensou em vamos treinar, vamos capacitar pessoas para inseminar. Várias escolas de formação de inseminadores e o índice não aumenta. De 5% para 10% demorou uma década, Eduardo. E se você fizer um paralelo com o corte, onde a IATF tem sido uma locomotiva que tem feito as vendas de sêmen no gado de corte crescerem a taxas de 15% a 18% nos últimos anos, eu acredito que esse é o caminho. Nós temos que encontrar uma fórmula de levar a IATF a esses rebanhos. Eu acho que é a única maneira de a gente promover esse melhoramento genético para esse produtor de leite não ficar para trás. Eu tenho tocado muito nesse assunto aqui no Leite em Prosa, porque uma coisa que eu gostaria de contribuir é mostrando para esse produtor que, se ele tem uma distância hoje para os rebanhos que já inseminam, essa distância vai ficar cada vez maior. Eu estou usando o programa como uma ferramenta de conscientização para que a gente possa fazer com que culturalmente a gente mude essa realidade. No próximo bloco eu quero voltar a falar sobre essas avaliações genômicas e um pouco sobre os índices, os TPIs e alguns números que são importantes na seleção dos rebanhos leiteiros. Leite em Prosa. Oferecimento Agrotube, Nova Sat Leilões e Poitara Genética. Nery, no bloco anterior você falou a respeito de uma mudança que já ocorreu nas seleções através tanto das provas genômicas quanto das avaliações de filho nos testes progênie, do foco, que antigamente era praticamente só leite e foram ocorrendo mudanças. Fala um pouquinho mais disso aí para nós. A mudança, Eduardo, a mudança foi drástica. A raça holandesa ela vinha num crescente de aumento de produção, caracterização leiteira, dando-se pouca importância a outras características, e esse excesso de leite foi prejudicial à raça holandesa. E nos últimos, talvez 10 anos, esse foco tem mudado. Apareceram as características de saúde, como célula somática, taxa de prenhez das filhas e principalmente vida produtiva. Eu acho que vida produtiva é a característica de manejo de saúde que mais importante hoje para ser selecionada. E os índices de TPI e mérito líquido, eles refletem hoje uma importância grande nesse índice. Se num passado, tanto o TPI quanto o mérito líquido talvez não representasse um bom índice para os selecionadores no Brasil, os criadores brasileiros, hoje, com toda a segurança, eles representam um índice importante para selecionar um grupo de touros e, a partir daí, fazer os acasalamentos, a seleção para acasalamento. Quando você fala em vida produtiva, quer dizer que hoje se dá mais valor à vida produtiva, você está afirmando que a seleção está favorecendo que você selecione touros
que dão mais longevidade para essas vacas. Exatamente. Então, ou seja, tem uma série de fatores que vão contribuir para isso, que isso anteriormente era negligenciado, vamos dizer assim. Literalmente era negligenciado. E outra coisa, então você acredita que a seleção por índice, assim como acontece de uma maneira bastante maciça nos Estados Unidos, pode ser uma ferramenta também muito interessante para nós, apesar de nossas características serem um pouco diversas as deles. É porque o acasalamento genético ele tem 2 passos. O primeiro passo, Eduardo, é selecionar o grupo de touros. E nesse passo é que eu acho que selecionar um grupo de touros baseado em índice, ele funciona bem. A partir daí você vai fazer o acasalamento individual, vaca por vaca, olhando o pedigree, olhando características lineares, características de úbere, pernas e pés, e outras características lineares importantes. Mas o início foi com a seleção de um grupo de touros. Então, se eu estou entendendo bem e posso tentar traduzir isso melhor para os nossos amigos, você está dizendo o seguinte: quando você seleciona previamente esses touros por índice, você já está contemplando uma série de elementos que compõem a fórmula desse índice. Exatamente. E aí, mas não abrindo mão dos acasalamentos para que você possa direcionar através do linear desse touro para confeccionar vacas que sejam fenotipicamente equilibradas e comercialmente diferenciadas. Poderia resumir dessa forma? Perfeitamente, perfeitamente. Eu acho que sempre, qualquer trabalho de melhoramento genético, ele deve ser feito com a ajuda de um técnico, onde o criador, o produtor, ele tenha confiança nesse técnico, nessa assessoria. E essa assessoria vai indicar para ele o melhor índice, ou mesmo criar um índice. É possível criar um índice, Eduardo, para a própria fazenda, dando mais ênfase a uma ou outra característica. É possível ser feito isso. Não, e inclusive isso, para que seja feito isso, é muito importante que o produtor tenha uma visão clara do sistema de produção dele e qual o tipo de vaca que ele precisa para aquele sistema de produção. Aí, a partir daí, ele vai construir esse trabalho de ganho genético. Perfeito, porque ele precisa nem tanto saber o estágio que ele está hoje, mas ele precisa imaginar o futuro dele. Se ele vai passar de um sistema de pastejo para um sistema de freestyle, a seleção ele tem que dar para o sistema de freestyle. Porque a decisão genética dele hoje vai refletir a qualidade das novilhas de primeira cria que ele vai estar ordenhando daqui a 4 anos. Inclusive falei sobre isso com o Odilon também no programa anterior, que eu não consigo compreender por que os produtores não utilizam os programas de acasalamentos que as centrais de inseminação disponibilizam para os produtores, porque isso, de uma maneira inquestionável, vai melhorar esse trabalho de ganho genético do produtor. Com toda certeza. São bons programas, são programas feitos e realizados por pessoas com competência para executar a avaliação, e é importante a ajuda do produtor. O produtor tem que mostrar o futuro do rebanho. Essa visão de futuro é fundamental para que o trabalho seja bem executado. Em termos lineares, você que foi classificador de vaca durante 8 anos, conhece de vacas profundamente, se você tivesse que dar valor a 3 características fenotípicas de uma vaca de leite que você, numa seleção para compor um rebanho, o que você pensaria? Difícil 3 lineares, mas eu acho que profundidade de úbere é fundamental. Úberes mais rasos. Úberes de profundidade correta é fundamental. Se eu pudesse, no Brasil tropical, na minha opinião, força é uma característica importante. E se você puder falar força leiteira, onde você dá o equilíbrio entre força e caracterização leiteira, passa a ser mais importante ainda. E úberes posteriores. Úberes posterior, largura do úbere posterior, na minha opinião, é muito importante. Largura do úbere posterior vem junto com largura de garupa e pernas paralelas na vista posterior. Nem sempre, mas existe uma correlação alta. Nério, vamos fazer um breve intervalo e no próximo bloco eu queria que você dissertasse um pouco para a gente, um pouco mais sobre o TPI, sobre os índices e tudo que está acontecendo no mercado internacional. Leite em Prosa. Oferecimento Agrotube, Nova Sat Leilões e Poitara Genética.
Nós estamos retomando nossa conversa e eu gostaria de chamar a atenção para um fato que está ocorrendo hoje no mercado mundial, que é uma grande valorização dos animais com grandes índices. E essa é uma informação que eu sei que vários produtores já detêm o conhecimento dessa informação, mas muitos ainda não estão familiarizados com essa informação. Então, o nosso objetivo é aproveitar essa oportunidade e discutir um pouco mais esses índices. Na verdade, esse índice nas provas americanas, ele é traduzido pelo TPI. E esse TPI é um índice que agrega uma série de outros fatores dentro da prova e que traduzem a seleção dos touros por um número e tenta ranquear esses touros através desse número. E nos Estados Unidos, Márcio, nós sabemos que tem alguns rebanhos que selecionam maciçamente baseado nos números ou nos índices. Isso é uma coisa que, inclusive, para mim, profissionalmente, chega até a me impressionar, até assustar, que alguns produtores, eles estão dando, assim, por exemplo, você vai em alguns leilões lá no exterior, às vezes um animal, uma gestação, filha de uma bezerra que ainda não está parida, com um touro que ainda não tem filhos nascidos, ou seja, que tiveram uma avaliação genômica e uma avaliação dos índices através do genoma. E essa gestação tem um valor absurdamente alto no mercado. Como que você enxerga esse mercado totalmente focado nos índices? Às vezes, por exemplo, um animal como esse não está sendo avaliado fenotipicamente, concorda? Com certeza. O que você vê desse mercado? O que você vê do futuro disso? Como que esse índice ele se insere no nosso contexto no Brasil? Eu acho que é um pouco assustador o que está acontecendo quando você chega numa fazenda americana ou canadense e encontra uma mãe de um touro de central sendo receptora de embriões. Ela não é mais a doadora da fazenda. Ela tem um touro atual na central, em alguma central, e ela não é mais uma doadora. Somente a neta dela é que é a doadora da fazenda. Ela é uma receptora de embrião. Ou seja, é um pouco assustador e um pouco exagero. Eu acho que isso está ocorrendo em função da corrida das centrais pelos melhores touros de TPI. TPI futuro, TPI genômico. Eu acho que isso é um pouco exagerado. No último programa o Odilon te colocou a posição da nossa empresa, é mais uma ferramenta de seleção de touros do que uma ferramenta de vendas à prova genômica. Nós temos que esperar um pouco para ver o que vai acontecer. Existem touros que as suas provas genômicas em relação à sua prova de progênie, ela cai um pouco, cai TPI, cai tipo, cai leite. Ou seja, essas provas genômicas não estão com a confiabilidade tão alta. Eu acho que os touros genômicos devem ser usados exatamente como um touro jovem. E você deve dar mais ênfase ao uso de touros provados. Eu tenho minhas dúvidas se uma prova genômica vai realmente identificar um grande touro. Um touro como Shuttle, como Bolton, como Goldwyn. Eu acho que só as provas de progênie vão identificar esses indivíduos realmente que marcaram a sua época dentro da raça holandesa. Mesmo porque quando você tem uma prova baseada no teste progênie, você tem a confirmação indubitável do produto final desse touro. Eu também acho que está ocorrendo um exagero, mas eu estou colocando esse debate com você exatamente para despertar pelo menos a curiosidade do nosso mercado, para começar a ser um agente de informação, porque isso está acontecendo no exterior. Inclusive tem rebanhos nos Estados Unidos que a informação que nós temos destes rebanhos é que, como você falou, as vacas a partir da segunda lactação, elas praticamente deixam de ser inseminadas e passam a receber embriões das filhas delas, e elas passam a parir as netas, de uma certa forma aumentando a intensidade de seleção, encurtando o intervalo de geração e aumentando o ganho genético, mas baseado em informações puramente genômicas e de índices, de números. E aí vamos fazer um link entre isso que a gente falou, entre a valorização das características de vida produtiva, célula somática, essas características que já têm uma confiabilidade, uma herdabilidade ainda de média para baixa, como será isso avaliado genomicamente? A vaca precisa parir. A vida produtiva, Eduardo, ele tem dois pesos grandes. Ele tem um peso
da passagem da vaca pelo pico de lactação e de lactações tardias. Esses pesos para construir a vida produtiva, eles são mais elevados do pico de lactação e de as lactações mais tardias. O que dirá comprar um touro, filho de 3 gerações de novilhas que nunca pariram e você não imagina qual é a vida produtiva, célula somática ou outras características que tem que expor o animal ao ambiente, ao rigor da produção para você mensurar. Eu tenho uma dúvida muito grande da fidelidade desses números. Eu não gostaria de arriscar um programa de melhoramento genético a um cliente meu baseado só e somente só em touros genômicos. Dentro da sua visão técnica e administrativa, como executivo de uma grande empresa, nós podemos dizer que o grande negócio ainda é você buscar o equilíbrio entre, como você já bem disse, a pré-seleção dos touros que você vai utilizar, considerando os TPIs dos touros, porque aí nós temos um resumo da transmissão de características desse touro para a sua progênie, e conciliar essa pré-seleção com a avaliação linear das vacas e o acasalamento direcionado. Agora, sem esquecer que nós vamos ter em breve uma ferramenta para selecionar as nossas fêmeas dentro dos nossos rebanhos, que também vai permitir que a gente veja a nossa vaca por dentro, melhorando ainda mais o resultado final desse acasalamento. O resumo da ópera pode ser mais ou menos por aí, Nery? Com toda certeza. Eu acho que é aquele conjunto de fatores que nós discutimos aqui. Melhoramento não é do indivíduo, é da população, ou seja, do rebanho. Tem que ter foco, tem que ter uma assessoria técnica competente e confiável, as informações estão disponíveis nos catálogos, cria-se um grupo de touros baseado no melhor índice para a sua seleção e a partir daí se faz o acasalamento individual, vaca por vaca. Nery, na verdade eu tenho que agradecer a sua presença, enfim, pela sua participação aqui no Leite em Prosa. Muito obrigado mesmo por sua contribuição. Eduardo, eu que agradeço, gosto de leite, gosto de uma boa prosa e a prosa foi boa e deixo à disposição meu e-mail, meu telefone para aqueles que quiserem saber um pouco mais ou discutir um pouco sobre esse tema. Muito obrigado. E a você que está nos assistindo, muito obrigado pela presença no Leite em Prosa e até o próximo programa.